Bem-vindos à nossa aula. Vamos aqui trabalhar um pouco, né, a questão dos solos, que a gente já vem trabalhando. E os solos também, eles se diferenciam em diferentes aspectos, né? Desde a formação dos seus horizontes, como já foi apresentado. Então, desde daquela formação da rocha matriz, né? Que ela vai sendo exposta aos agentes modeladores e que vai atuando sobre ela e, consequentemente, vai levar a o aprofundamento desse solo, tornar esse solo cada vez mais profundo e, consequentemente, ter uma concentração orgânica maior que está diretamente relacionada à sua produtividade. A cor do solo também é um aspecto que indica muitas características. Então aqui você tem aqui os solos avermelhados e amarelados, indicam forte presença de óxido de ferro. Né? Os solos mais escuros, né, indicam matéria orgânica. Né? Então aqueles solos onde tem mais concentração de restos de plantas. Né? Você pode observar que se você cavar naquele solo, existe a formação de uma cobertura orgânica que torna esse solo mais fértil. Né? E os mais claros, né, indicam justamente, né, a, a fraca presença ou até a ausência total de matéria orgânica. São solos praticamente áridos, desérticos. Nos documentários que eu apresentei, que cito, né, fica muito exposto sobre solos, né, a questão da acidez do solo. Né. Foi um grande desafio feito na região ali do Cerrado brasileiro, que hoje é o maior celeiro produtivo do Brasil. Tá aqui os solos brasileiros, né? Conhecido aí a região ali do Cerrado, né? Você tem aí o latossolo, né? Então é um solo um tanto que mais ácido, que ele necessita de correção e com isso, né, torná-lo mais produtivo. Veja aí essa distribuição. Então, o Brasil, né, apresenta aí a predominância de dois tipos de solo, o latossolo e o solo, né, lixiviado sobre floresta, certo? Que está presente na região, principalmente na região norte. Então, a aula de hoje, né, ela fica mais restrita à questão justamente de a perca de solos, os problemas ambientais que os solos eles enfrentam, geralmente da ação, resultante da ação humana, né? E aí você vai ter um contexto, né, de presença, né, de quanto é importante a preservação desses solos. Então, problemas ambientais do solo é a erosão. Então, hoje é um grande desafio para a humanidade alimentar uma população que já supera aí os bilhões, né, de habitantes. E já estamos nessas escalas de bilhões e bilhões de habitantes. E como manter essa população bem alimentada se cada vez mais perdemos os solos? E se estão perdendo os solos, significa dizer capacidade produtiva diminuindo. Então, o tipo aqui de cobertura, você tem aí a cobertura florestal, então você tem aqui, olha, é mínima a perca do solo, 0,04, então praticamente não tem. Né? Com pastagem, observe que o número vai aumentando, né? Pastagem com o cultivo de determinados gêneros agrícolas, como soja, milho, feijão, aí você começa esses 30 a 40, né, tonelada por hectare ao ano, que é a quantidade de solo que é perdido, que é levado pela chuva. Então, o processo erosivo, né, pode levar
rio, levar rios e canais, né, ao assorreamento. Todo esse material aqui que é mostrado, então ele vai parar nas áreas mais baixas, né, que vai então acumular, né, o solo retirado de uma área ele é acumulado em outra. Então, a acumulação de sedimentos. Geralmente, isso acaba no leito dos rios, canais, podendo provocar, então, aí o transbordamento, a questão do assorreamento do leito do rio. Consequentemente, aí, quem fica habitando essas áreas vai sofrer com o problema de inundações constantes. Veja só. Né? Isso acontece também o processo de assorreamento dos rios, né, com a retirada das famosas matas ciliares. As matas ciliares são as matas que estão às margens dos rios, podem levar aí ao assorreamento, né, acelera-se o processo erosivo e levam aí a situações como essas aqui que a gente vê, né, isso aqui é uma vossoroca, que é a vossoroca é a total ausência do solo. E quando o solo ele se ausenta, ele não tem cobertura, né, que proteja ele, o que acontece? Então ele é levado, olha o tamanho aí desse buraco, né, que vai ficando. Ó. Tudo isso aí é a conhecida vossoroca. Né? Então, uma forma de tentar conter, né, essas situações, né, então é justamente o homem tem desenvolvido barreiras, né, de pedras, de madeira, para justamente tentar acumular a material, né, e não intensificar o processo fosforocas. E que fazem, né, essas barreiras, né, vai justamente ao longo de alguns anos, né, esse córrego de água aí que se forma vai sendo vai diminuindo a ação erosiva. Então, os problemas ambientais. Então, o solo sadio, a cobertura vegetal é rica, terra fofa, porosa, permeável. Então, observe aí o perfil desse solo. Né? Esse solo é o solo adequado para o desenvolvimento de lavouras, né? Mais diferentes lavouras. Nessas condições, a temperatura do solo permanece entre uma média de 24 graus Celsius. A evaporação diminui, ou seja, a concentração de água ela continua constante dentro do perfil do solo. E retirada os poros, certo? Dentro desse perfil do solo, na parte de cobertura inicial, existe ali a presença de micro-organismos, né, que vai facilitar a oxigenação e torna o ambiente cada vez mais fértil e propício a diferentes plantações, tornando então essa área permitida o desenvolvimento da agricultura. Se você observar aí esse perfil, né, você vê algumas gotas de água caindo sobre o solo, observe que ela não chega praticamente ao solo. Por quê? Porque tem plantas, tem gramíneas, e tudo isso faz com que o poder erosivo da água ele seja diminuído. Então vai acontecer um processo de absorção da água. Fato contrário vem a acontecer no solo, né, que está completamente exposto, né, em agonia. Então ocorre então a ausência da cobertura vegetal. O solo está exposto inicialmente ao sol, né, então a erosão provocada aí provoca um impacto direto. Quando a chuva ela cai, ela atinge diretamente o solo, então ali é como se acontecesse um verdadeiro bombardeio na superfície do solo. E aí essa superfície ela vai se desprendendo facilmente. Se for uma chuva torrencial, então a quantidade de solo tirado é muito grande, certo? E aí as camadas compactadas, né, por macas pesadas, torrões, né, sem poros, né, o que vai acontecer? Torna essa região aí impermeável e praticamente sem fertilidade. Torna-se um verdadeiro bloco, né, de argila. Então esses são os sinais, né, da decadência
mais evidentes, né, dos solos que são cultivados no Brasil. Nessas condições, a planta não se desenvolve, as raízes não se aprofundam. Por quê? Porque existe uma resistência muito forte, né, da parte, né, de cobertura de solo, formando verdadeiras placas que não permitem a penetração das raízes mais fundas e, consequência disso, né, as raízes, por elas não conseguirem, então a planta ela não vai prosperar, né? A temperatura ela tende a subir muito. Subindo a temperatura, você vai ter uma evaporação muito mais acelerada. Resultado disso, né, você vai ter aí a formação de blocos, que a gente conhece, blocos de solo conhecidos como lateritos. Veja só. Olha a diferença de um perfil de um solo sadio para um perfil de solo em agonia, que é bem... o perfil é bem diferente, né? Bem diferente. Você vê a presença aí de micro-organismos, tudo isso facilita oxigenação, penetração de água, consequentemente matéria orgânica, que torna o solo cada vez mais produtivo. Então, olha só, outros problemas ambientais. Nós temos a famosa lixiviação, que é a perda de nutrientes do solo, devido então à ação do escoamento superficial. Então aí a água ele bate e já forma ali um riacho, né, que vai lavando a parte superficial do solo. Isso já vai perdendo nutrientes. Laterização, que é a formação de uma crosta, né, uma crosta muito resistente, ferruginosa, né, devido à concentração ali de ferro em áreas, né, bem definidas. Então, geralmente, né, esses solos são mais comuns em áreas de estações bem definidas. Inverno, né, e verão. Uma estação seca, outra chuvosa. A partir se você vê aí, então, dos dois extremos. Calor extremo e também quando a chuva bate, devido ao solo não ter proteção, então é extremo também o processo erosivo. Ocorre então aí a concentração de ferro e de alumínio no solo. Salinização ocorre principalmente em áreas tropicais, certo? Justamente ali onde ocorre uma intensa irrigação. Por quê, pessoal? Uma coisa é o solo ele ser mantido úmido, né, de forma natural, umedecido, né? De forma natural. Outra coisa é quando é acelerado esse processo, então você tem ali uma concentração de água constante. Essa água ela vai sempre evaporando, e quanto mais ela evapora e vem mais quantidades de água, o que é que vai acontecer? De acordo com o processo natural de evaporação, a água ela tem sais. Ela tem sais. Então, esses sais eles tendem a começar a se acumular. Se acumulando, você vai ter então um processo gradativo de salinização, né? E aí o último ponto que eu quero destacar, né, que é justamente o escorregamento, né, que se refere, né, ao deslizamento de encostas, barreiras, devido à ocupação desordenada, que é muito comum, né, em áreas litorâneas, né, que é muito disputada pela especulação imobiliária, que acabam ocupando áreas que deviam ser preservadas, certo? Isso também é comum nas cidades, mas o exemplo mais clássico é nas áreas litorâneas, onde acontece um certo declividade, e ali, meu amigo, o que acontece? Essas áreas que antes deviam ser preservadas, elas sendo retirada da cobertura vegetal, grande parte ali é muito propício para desmoronamento, né? As cidades ali do Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro, é muito comum esse tipo de desastre. Então, problemas ambientais, né? Nós temos então a desertificação. Então, o aumento da população, maior necessidade de irrigação, porque justamente é necessário mais alimentos.
E o que vai acontecer? A tendência, né, é justamente acelerar o processo de plantio, de colheita, cada vez mais acelerado. Nós estamos aqui falando em um ciclo natural que é acelerado por técnicas como irrigação, fertilizantes. Tudo isso permite então a concentração de sais que vai deixando a terra mais salinizada. Consequentemente também você tem aí a concentração. O Brasil é um dos países que tem maior rebanho no mundo, rebanho de tanto do gado como da caprinos e ovinos. Então esses animais eles provocam aí, eu estou falando aqui, não é o pequeno agricultor que tem 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, não. Estou falando aqui de agricultores que têm 200, 300 mil cabeças de boi, centenas, né, de animais como ovelhas e bodes. Então ocorre um pisoteio, o casco desses animais, né, eles provocam um pisoteio excessivo. Então esse pisoteio excessivo sobre a cobertura do solo acaba matando a cobertura vegetal. Você já observou que por onde as ovelhas andam forma-se uma verdadeira, as conhecidas veredas, né? Por onde que ali não nasce mato praticamente. Por quê? Porque elas provocam ali um pisoteio excessivo, né? E aí as áreas do Brasil, né, que estão em um acelerado processo de desertificação. A região ali do Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, é um exemplo disso, né? E os Pampas Gaúcho, né? Porque nós já somos desfavorecidos devido à região ser uma região semiárida, com pouca chuva. E aí você tem aqui uma boa parte dos animais que são criados no nosso seridó é o quê? Caprinos e ovinos. E isso acelera demais. O continente africano, né, a região do Sahel também vem sofrendo com o processo de desertificação. Só algumas áreas aí, ó, desertos e áreas de risco no mundo. Então, olha aí, ó, no Brasil tem aí justamente a área que compreende tanto os Pampas Gaúchos como partes do semiárido brasileiro. Né? Então, técnicas de conservação, a gente tem aí a curva de nível, que é justamente plantio, né, que evita justamente, busca minimizar, não é evitar, né, mas minimizar o processo de ação, né, de chuvas. E isso conserva o solo. Vocês estão vendo aqui uma visão frontal, uma visão superficial, né, de cima, né, de como esses plantios. Então, em um caso de chuva, né, a erosão provocada pela água, ela vai ser minimizada. Ela não vai ter o mesmo impacto de que se essa área aí tivesse completamente plantada de forma aleatória, né, e sem cobertura. Conservação de terraceamento, né, que é justamente a técnica de terraceamento muito usada nos países orientais como China, Japão, Taiwan, né, regiões planícies e próximos às encostas também, que ali é praticado geralmente, né, o plantio de arroz, muito comum, o terraceamento. Né? Então consiste em fazer cortes nas superfícies, né, íngremes para formar degraus, que a gente chama de terraço. Esse procedimento possibilita a expansão das áreas agrícolas, ou seja, não fica só restrito a áreas planas, certo? E a ocupação de áreas montanhosas. Se você pegar esses países que praticam a agricultura do terraceamento, são países muito populosos. É o caso do Japão, da China, né? Muito comum essa prática. Né? Olha aí. Olhando de uma imagem mais panorâmica, né? É uma verdadeira obra de arte. Outro processo, né, é justamente a associação de várias culturas, né, porque aí ocorre
um ciclo, né, de plantio, e essa área aí, de certa forma, até mesmo para a questão de pragas, né? Uma única praga não tem como impactar, inviabilizar completamente a agricultura. Então, essa associação de cultura deixa boa parte do solo é, exposta, né? É comum plantar entre fileiras, né? Entre entre uma planta, por exemplo, entre um feijão e plantar ali outra próxima próxima semente a ser plantada, se é algodão, então ocorre essa intercalagem, certo? Essa prática favorece o equilíbrio orgânico do solo. Então ali não passa a predominar uma única cultura, certo? E aí, olha, a rotação de cultura, isso aí já é mais anual, não é do único período. Então, em um período, onde você está plantando o aspecto forrageiro, você planta trigo. Na área que antes era trigo, você planta feijão. Na área onde tinha feijão, você planta batata. Você vai dar sempre uma rotação na cultura, para justamente a terra ela não ir perdendo seus nutrientes e sempre adquirindo outros nutrientes, certo? E por último, né, justamente aí um dos fatores que mais se acentua no processo erosivo é o vento, né? É muito comum em regiões que ventam, né, criar então barreiras para quebrar o vento, né? E aí geralmente é plantio de determinadas árvores que crescem rapidamente e bloqueiam. O eucalipto é muito usado também com isso, né? Então a quebra de ventos impede a erosão provocada, né, pelo vento. Então aqui no Nordeste principalmente, e durante 6 meses durante o ano a gente tem o período de estiagem. Então beleza, essa foi a nossa aula, até a próxima. Valeu!